Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, queremos dar continuidade às nossas reflexões sobre mais um artigo do nosso credo em que nós professamos que Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e se fez homem. O Verbo se fez carne para nos salvar. O nosso catecismo vai procurar responder a essa pergunta. Por que o Verbo se fez carne? Então, no parágrafo 457, o catecismo já dizia: o Verbo se fez carne para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. No 458, nós vimos que o Verbo se fez carne para que assim nós conhecêssemos o amor de Deus. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No parágrafo 459, o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. E no parágrafo 460, o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Vamos devagar. Começando do parágrafo 459, o Verbo se fez carne para se tornar nosso modelo de santidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, 6. O Pai, no Monte da Transfiguração, ordena: escutai-o, este é meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Jesus é o modelo das bem-aventuranças, é a norma da nova lei. E aqui o nosso catecismo cita uma passagem que me é muito preciosa, João 15, 12, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Sabem que eu gosto de brincar com o povo, perguntando qual é o maior mandamento do cristão. De fato, Jesus confirma o mandamento expresso, por exemplo, no livro do Deuteronômio: amarás, ouve Israel, né? O Senhor teu Deus é um só. Por isso amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E Jesus vai dizer: o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na realidade, aqui Jesus estava fazendo a síntese da lei antiga. A lei de Moisés, ela se resume nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Só que este segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que foi dado por Moisés lá no livro do Levítico, portanto, é um mandamento que cabe a qualquer judeu: amar ao próximo como a si mesmo. Na última ceia, Jesus vai dar o novo mandamento, João 15, 12. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Por que novo mandamento? Não bastava o primeiro, amar ao próximo como a si mesmo? E aí que está o grande problema. Tem gente que não se ama. Tem gente que não se aceita. Tem gente que vive de mal com a vida, né? Eu queria ser mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, mais loiro, mais moreno. Tem gente que se agride, tem gente que se mata. Então eu costumo até brincar com o povo: se é para me amar desse jeito, agradecido, não precisa. Jesus tira a subjetividade dessa jogada. Não é amar ao próximo como a si mesmo que é o segundo grande mandamento do cristão. O segundo grande mandamento do cristão, Jesus o deu na última ceia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse amor implica a oferta efetiva de si mesmo pelo bem do outro, no segmento de Jesus. E aí então nós chegamos ao parágrafo número 460. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4.
E aqui o nosso catecismo traz 3 citações de grandes doutores da nossa fé, começando com Santo Irineu de Lyon, né, vai dizer o seguinte: esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Os santos padres falavam desse admirável comércio, ou dessa admirável troca, não é? Deus se faz um de nós para que nós participássemos da divindade do próprio Deus. Na Santa Missa, na hora do ofertório, quando o celebrante mistura umas gotinhas de água no vinho a ser consagrado, ele faz em voz baixa uma oração que a maioria das pessoas não conhece, mas que eu acho sempre muito bonito de estar partilhando com o povo, e o padre reza assim, o sacerdote reza: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Então aqui Santo Irineu insiste: esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus se fez filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, né, porque aqueles que o receberam, dirá São João no prólogo do seu Evangelho, deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Então, recebendo a filiação divina, nos tornemos filhos de Deus. Nosso catecismo, na mesma linha, cita ainda Santo Atanásio, que foi um outro grande nome dos primeiros séculos da Igreja e que lutou muito para que o Concílio de Nicéia fosse difundido e que todos acreditassem que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E Santo Atanásio vai dizer: pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Ousada a expressão? É o projeto do Pai que nós participemos da sua natureza divina. E, finalmente, o nosso catecismo cita Santo Tomás de Aquino, alguém jamais próximo de nós, no sentido temporal, né? Já lá no século XII. Os primeiros são lá do século IV, V, né? O Filho unigênito de Deus, nos querendo participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza, para que aquele que se fez homem fizesse dos homens deuses. Certo, precisamos tomar muito cuidado para não pensarmos de maneira idolátrica, nos colocando no centro, o centro que cabe somente ao Senhor Jesus, mas nos colocando numa atitude de gratidão, numa atitude de reverência, sabendo que nós somos predestinados desde toda a eternidade, carta aos Efésios, né? Predestinados desde toda a eternidade, ou antes da criação do mundo, portanto, antes mesmo do pecado original, a sermos santos e irrepreensíveis aos olhos de Deus no amor, em Cristo. Chamados, portanto, a uma comunhão de vida eterna com a própria Trindade. No prefácio da Missa da Ascensão do Senhor, é dito que ele volta aos céus não para se afastar da nossa humildade, mas para nos fazermos participantes da sua divindade. A partir da ascensão, algo muda. A humanidade passa a fazer parte da dinâmica interna da própria Trindade. Então, meus queridos, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e hoje sempre nos conduza à vida eterna. Amém.